nome de Jesus, assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom dia, igreja. Deus abençoe vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé, por gentileza, meus amados. Hoje é um dia muito especial para nós, como igreja. Vamos celebrar a ceia do Senhor. E o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações, para a glória de Deus. Levante sua Bíblia, vamos fazer nossa declaração de fé. Eu creio que vamos sair daqui edificados para a glória de Deus. Vamos sair daqui mais pertinhos do Senhor, para a glória de Deus. Amém? Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, abraça a Bíblia e vamos orar. Senhor, nós queremos, meu Pai, te agradecer por estarmos aqui em mais um domingo. Estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos permitiu estarmos aqui. O Senhor tem sustentado, Senhor, a nossa vida. O ar que respiramos, meu Pai, vem do Senhor. O dom da vida, meu Pai, vem do Senhor para nós. Estamos aqui como igreja para podermos celebrarmos, meu Pai, ao Senhor, adorarmos, meu Pai, o Senhor, meu Pai, de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, como diz a Tua palavra. Queremos, meu Pai, te agradecer, porque o Senhor é um Deus bondoso, gracioso, misericordioso, e tem cuidado de nós, meu Pai, de uma maneira tão carinhosa, tão amorosa. E nessa manhã, queremos, meu Pai, celebrar, Senhor, relembrar, meu Pai, a sua vinda aqui a essa terra. Vamos ceiar, meu Pai, como igreja juntos. Vamos, meu Pai, aqui renovar nossa aliança com o Senhor através da fé, através, meu Pai, do sacramento da ceia do Senhor. E é um momento, meu Pai, para nós maravilhoso como igreja. Queremos, meu Pai, entregar nosso coração ao Senhor. Queremos, meu Pai, nesse momento da exposição da palavra, nos desligarmos, meu Pai, de tudo que está ali fora, que está ao nosso redor, para que possamos, meu Pai, meditar naquilo que o Senhor irá falar ao nosso coração nessa manhã. Que o Espírito Santo venha falar aos nossos corações, que haja, meu Pai, arrependimento, salvação, cura, restauração, novos começos, reconciliações, meu Pai, para a Tua glória. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Você vai abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza? No livro de Atos dos Apóstolos. A gente começou uma série de mensagens, uma conversa sobre o perfil de uma igreja saudável. No domingo que passou, a gente falou, a gente entendeu, no Senhor, no Espírito Santo, como aqueles irmãos perseveravam, na fé. E o texto que nós lemos na semana passada, em Atos capítulo 2, retratou para nós com muita eloquência como aquela igreja caminhava pela fé. Uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, uma igreja que se dedicava à comunhão, e nós aprendemos que comunhão é uma dedicação. Uma igreja que perseverava nas orações, uma igreja que perseverava no partir do pão,
e foi extraordinário o que nós aprendemos. Mas o texto também nos ensinou de que maneira, como aqueles irmãos faziam isso para Deus. E o texto vai nos dizer, eles adoravam o Senhor com temor no coração, com alegria e singeleza de coração e com generosidade. Hoje o texto que vamos ler está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 32 a 37, e vamos continuar Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. Esse vai ser o texto base ao qual nós vamos estudar hoje. E aqui, essa igreja agora que foi plantada, né, pelo Senhor Jesus Cristo, logo após a ascensão do Senhor aos céus, o livro de Atos dos Apóstolos nos ensina como o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, continuou a edificar a sua igreja. E agora em Atos capítulo 4, a partir do verso 32 a 37, 5 de 1 a 11, essa igreja que foi plantada pelo Senhor, pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, está sob ataque. Existe um perigo dentro da igreja. E é o que nós vamos aprender hoje. Se você ler Atos capítulo 4 inteiro, você vai ver a igreja sendo perseguida e os apóstolos orando para que a igreja possa ter o alívio aí, a direção do Senhor. Atos capítulo 5, nós vamos ler um pouco hoje e vamos entender que existiu uma infiltração dentro da igreja, querendo derrubar a igreja, querendo difamar a igreja do Senhor Jesus Cristo, querendo roubar a adoração que é do Senhor. Em Atos capítulo 6 a gente vai ver a igreja ali invertendo as prioridades. Em Atos capítulo 6, por causa da distração, e foi necessário ali então levantar homens cheios do Espírito Santo para continuar a obra de Deus, para que a distração não viesse, né, a atrapalhar o crescimento da igreja. E agora esse texto que vamos ler hoje, o texto em apreço, nos oferece um profundo contraste entre a atitude de Barnabé e a atitude de Ananias e Safira. O texto que vamos ler agora, que vamos estudar, vai destacar essas duas realidades de adoração ao Senhor. Primeiro, por intermédio da vida de Barnabé, e depois, por intermédio da vida de Ananias e Safira. Todos eram membros da igreja, tanto Barnabé como Ananias e Safira. E o texto vai dizer que todos venderam uma propriedade, e todos levaram os valores e depositaram aos pés dos apóstolos, tanto Barnabé como Ananias e Safira. Logo existia uma diferença entre eles, na adoração, na motivação. Barnabé foi inspirado pelo amor, e Safira e Ananias foram inspirados pelo egoísmo. Barnabé foi inspirado pelo Espírito Santo. Ananias e Safira foram inspirados por Satanás. Barnabé ofertou por amor e para a glória de Deus. Ananias e Safira ofertaram para a glória humana. Então esse texto vai nos ensinar e vai retratar um princípio muito precioso para nós, um perfil de uma igreja saudável. E o tema é o seguinte: quem você é? Barnabé ou Ananias e Safira? Essa vai ser a exposição do texto hoje, com a Bíblia aberta, por gentileza, Atos capítulo 4, 32 a 37, depois Atos 5, de 1 a 11, não feche a sua Bíblia, e vamos continuar aí a exposição do texto. A palavra vai dizer: da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas
vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um, conforme a sua necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso de 1 a 11. E aqui eu deixo uma reflexão para vocês. Preste atenção nas conjunções adversativas do texto. Lucas agora está falando entretanto, por quê? Porque Lucas está contrastando o que ele disse com o que ele vai falar agora. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, ou algumas versões jovens, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que você vendeu aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés do que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja, e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Nós oramos, Senhor, ao Espírito Santo, para que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural. Estamos aqui, meu Pai, para irmos ao texto bíblico, vazio de nós mesmos, vazio de achismos, de ideologias, de falsas construções que ao longo do tempo pessoas têm gerado dentro do nosso coração. Queremos agora, meu Pai, permitir ao Espírito Santo que venha, meu Pai, lapidar o nosso coração, que venha, meu Pai, falar ao nosso coração de maneira profunda e graciosa. Nós oramos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Fala aí para o seu irmão que está do seu lado aí. Generosidade é uma expressão de adoração. Glória a Deus. Aleluia. Aqui bem, como em Atos capítulo 2, como vimos domingo passado, é o retrato do estilo de vida da igreja. Uma igreja que havia nascido através da pregação dos apóstolos, logo após a ascensão de Cristo. Uma igreja extraordinária, que vivia o ensino dos apóstolos, que se dedicavam à oração, à comunhão. Essa igreja crescia no discernimento e entendimento do Senhor. E diz o texto em Atos capítulo 2, que o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eles iam vivendo para a glória de Deus, e o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. E aqui, igreja, de modo especial, nós percebemos o amadurecimento da igreja de Cristo, que é progressivo. Nós estamos caminhando, amadurecendo, e essa crescente vem já desde o longo da história. Nós entendemos escatologicamente
que os últimos dias se iniciaram na ascensão de Cristo. Quando Jesus subiu ao céu, a ascensão é subir ao céu, estar com o Pai, e já começou a contar a sua segunda volta. O Senhor está voltando, sabe? Desde lá até a volta de Cristo, a igreja, a noiva, ela está sendo o quê? Adornada. Ela está sendo o quê? Preparada. A noiva está sendo preparada para o encontro com o Senhor. E ainda Atos 2, capítulo 42, ainda que esse texto narre para nós uma igreja tão vibrante, uma igreja tão preciosa, certamente Atos capítulo 4 já nos dá um outro nível de maturidade dessa igreja. Uma igreja altruísta, uma igreja abnegada, uma igreja confiante, uma igreja que vivia a comunidade através da sua razão, do seu entendimento, através da sua afeição, através de um verdadeiro amor que sentiam por Jesus. E nós precisamos entender isso. Existe uma igreja com um I maiúsculo dentro de uma igreja com um I minúsculo. Essa é a grande verdade. Infelizmente, nem todos que frequentam a igreja com um I minúsculo pertencem à igreja com um I maiúsculo de Cristo. E isso, obviamente, não impede que alguém seja bem-vindo. Todos são bem-vindos, mas isso deve nos levar a uma reflexão sobre a veracidade, sobre a integridade, sobre a maneira de como nós temos vivido a fé cristã. Porque a maneira de como nós temos vivido a nossa fé autentica a veracidade da nossa fé ou não. Muitas vezes, a maneira como vivemos a fé cristã autentica, sabe o quê? A nossa hipocrisia, a nossa incredulidade, a nossa superficialidade na caminhada com Jesus. E eu quero levar vocês a uma reflexão, fazendo uma pergunta. Você vive uma fé autêntica e genuína? Dentre tantas maneiras de nós percebermos aqueles que vivem uma fé verdadeira, autêntica e genuína na Bíblia, hoje esse texto nos dá um exemplo bastante confrontador e desconfortável. Usando o exemplo de Barnabé, de Ananias e Safira. Quando a gente olha para os evangelhos, nós vemos Jesus declarar de maneira veemente nas Escrituras que aonde está o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Portanto, ainda que você não queira o que a palavra nos fala e ensina veementemente, a maneira como nós lidamos com as nossas riquezas demonstra a nossa adoração ou a falta da nossa adoração a Deus. E aqui é demonstrada uma igreja que verdadeiramente amava Jesus. E por esse motivo, não era apenas coração deles que estavam abertos para Jesus, mas também o bolso deles estavam abertos para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, isso vai confrontar o seu coração. Crentes cheios do Espírito Santo têm o coração aberto, mas também têm o bolso aberto. E isso nos leva a viver de maneira extremamente extravagante. Olha as palavras de Lucas, o texto bíblico diz: eles não se consideravam donos de nada que possuíam, e obviamente que isso não os colocava, igreja, em uma posição de desleixo, de falta de responsabilidade sobre as coisas que eles possuíam, mas eles compreendiam no Senhor algo que muito de nós ainda não compreendemos. Eles compreendiam o princípio da mordomia. E a pergunta que eu te faço é: você sabe me explicar o que é mordomia cristã? Basicamente, o princípio da mordomia é a compreensão que temos, que tudo que temos veio dele, veio do Senhor para nós, e de alguma maneira precisa voltar para ele. E se não voltar para ele em forma de glória, nós estamos cometendo um pecado terrível, como Ananias e Safira cometeram. O pecado de não reconhecer que Deus é merecedor de toda a glória. E sabe de uma coisa? Deus não divide a sua glória com ninguém. Aquela igreja compreendia que tudo que teria sido confiado a eles
haveria sido confiado a eles como administradores, ou seja, mordomos, e que um dia eles devolveriam tudo isso ao Senhor. E você tem consciência disso? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem consciência que os seus filhos foram confiados a você pelo Senhor e você precisa devolvê-los ao Senhor em forma de glória? Você tem consciência que o seu tempo, a sua vida, foi confiado pelo Senhor a você, e você precisa devolver a sua vida ao Senhor, o seu tempo, em forma de glória para Ele? Você lembra daquela frase do apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 2, verso 20? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Bem-vindo, meus amados irmãos, ao evangelho do arrependimento. Bem-vindo, meus irmãos, ao evangelho da renúncia, do sacrifício. Você tem a consciência que os seus bens, sejam eles muitos ou poucos, foram confiados ao Senhor para você? E você precisa devolver ao Senhor em forma de glória a Ele? Aqueles irmãos haviam compreendido que aquilo que eles possuíam, na verdade não possuíam. Eles eram apenas gestores e administradores temporários daquilo que estava no controle de suas mãos. E isso certamente faz-nos lembrar da parábola dos talentos. Uma parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que fala acerca do Senhor que deu 5 talentos a um, 2 talentos a outro, 1 talento a outro, e ele pega e vai embora. Diz a parábola que depois ele retorna para cobrar aquilo que foi confiado àqueles homens. Diz a parábola que o que tinha 5 multiplicou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 1 escondeu. Então o Senhor, de maneira severa, tira aquilo que o homem havia recebido, porque ele não foi o quê? Um bom mordomo. Ele não administrou aquilo que foi confiado na sua mão. E sabe, igreja, a grande tentação de pessoas abastadas de saúde, de dinheiro, de tempo, de intelectualidade e tantas outras coisas é o perigo de nós envaidecermos e endurecermos o nosso coração e pensarmos que tem a ver conosco, que tem a ver com a nossa própria força. Esse é o perigo. Existe uma marca genuína de uma igreja do Senhor, e essa é a marca de um verdadeiro cristão, é que ele compreende que a sua vida é vivida sempre no débito automático. Como assim débito automático? Tudo pertence ao Senhor, e o que Ele me pedir, prontamente eu devolvo a Ele. Se Ele pedir o meu tempo, eu devolvo a Ele, porque o tempo é dEle, foi Ele que me deu, o ar que eu respiro vem dEle. Compreendem que os bens que possuem foi recebido e dado pelo Senhor. Então, se o Senhor pedir, por exemplo, a minha casa, para abrir minha casa para um GC, para um grupo pequeno de crescimento, eu prontamente abro, porque a casa não é minha, foi o Senhor que me confiou ela. Os recursos que eu tenho, sejam eles poucos ou muitos, foram confiados pelo Senhor, e isso exige de mim, de você, de nós como igreja, responsabilidade de mordomia. E o interessante é que essa comunidade cristã, bem como a genuína igreja de Cristo, vive de tal maneira que causa inveja nas pessoas. Porque foi o que aconteceu com Ananias e Safira, dentro da igreja. Alguns, de maneira muito equivocada, leem um texto como esse e chegam à conclusão: olha isso, a igreja de Cristo era comunista. É óbvio que não, meu irmão. A igreja do Senhor não é comunista, porque no sistema comunista existe imposição de doação, existe um controle do Estado. E aqui o texto nos ensina que voluntariamente e com alegria a igreja do Senhor vivia em generosidade. Não era uma imposição, não era uma regra, não era uma lei, era um povo que amava a Deus acima de todas as coisas, e dessa forma amava a obra de Deus, de tal maneira que não se consideravam donos de nada. E diante disso, eu posso te afirmar,
Não importa o quanto de dinheiro você tem. Não importa o quanto de dinheiro você tem, mas sim importa o que você faz com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. Isso importa. E a grande pergunta que eu lhe faço é: seja muito ou seja pouco, o que você tem feito com os recursos que o Senhor tem te dado? Você tem amado mais os recursos de tal maneira que a sua generosidade tem sido refreada? Você tem amado mais o dinheiro, que em vez de você viver de maneira altruísta, você está vivendo de maneira egoísta? Para mim, tudo para mim, serve para mim. De que maneira você tem vivido? William Barclay tem uma frase muito interessante a respeito de generosidade, quando ele diz: a sociedade chega a ser verdadeiramente cristã, não quando a lei obriga a repartir, mas quando o coração nos move a fazê-lo. Esse é o Evangelho, meu irmão e minha irmã. Jesus não obriga ninguém a fazer nada. A grande verdade é que o nosso coração precisa voluntariamente entender o amor de Deus pela nossa vida. E como gratidão, nós entregamos tudo que somos e que temos ao Senhor. A grande verdade, igreja, é que nós nos tornamos verdadeiramente cristãos, não quando nós seguimos um manual de regras e comportamentos, mas quando o nosso coração se move por amor em direção à vontade do Senhor, porque você pode ser um dizimista, você pode ser um ofertante, você pode ajudar muitas pessoas, mas o seu coração, no fundo, não está interessado em fazer isso. Portanto, não é sobre isso, é sobre integrarmos o nosso coração ao Senhor, e através de integrarmos o nosso coração a Ele, nós fazemos isso para a glória de Deus. E essa ordem não pode ser invertida. E é o que muitos têm feito dentro da igreja, invertendo a ordem, servindo a Deus com a motivação errada. O retrato dessa igreja é extraordinário, porque é um retrato de um povo generoso, de um povo altruísta, de um povo que ama verdadeiramente a Deus, não somente por palavras, mas que evidencia esse amor ao Senhor, igreja, com ações, com gestos, com prática. Um povo que demonstra o seu amor a Jesus através de uma boa administração daquilo que o Senhor confiou a eles. Em contrapartida, vale a pena lembrar algo muito importante, que eu quero frisar hoje. Que os líderes daquela igreja evidenciavam algo muito importante: sua idoneidade. Existia uma comunidade generosa, mas também existia um corpo apostólico que levava a sério a obra de Deus. Um corpo apostólico que amava a igreja de Cristo. Um corpo apostólico que estava empenhado com a glória de Deus, e não com a sua própria glória. Eu digo isso porque, infelizmente, existem muitas realidades onde igrejas e pastores, e muitas que são falsas igrejas e falsos pastores, que tornaram a igreja de Cristo, sabem o quê? Em um negócio lucrativo. A igreja para eles é cifra. Eles olham para a igreja, olham para as pessoas e enxergam cifras para enriquecimento próprio, e não para a expansão do reino de Deus, e não para a pregação do Evangelho. Contudo, a igreja primitiva era marcada por sua idoneidade, líderes que demonstravam e evidenciavam sua idoneidade de algumas formas. Primeiro, através do compromisso com a verdade. Ou seja, eles não usavam de manipulação para tentar de alguma forma arrancar dinheiro do bolso do povo, como muitas igrejas têm feito hoje. Todo mundo aqui é maduro e sabe muito bem que a obra de Deus é feita de recursos financeiros. Se não tiver recurso, não tem como fazer a obra de Deus.
E não somente para manter apenas a estrutura da igreja. A obra de Deus necessita de recursos financeiros para que avancemos, para que cumpramos o nosso propósito como igreja e irmos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A obra de Deus precisa de recursos para que de fato possamos causar impacto e relevância no meio da sociedade. Ou você acha que para a igreja fazer tudo isso, ela não precisa de dinheiro? É óbvio que precisa. Entretanto, aqueles líderes da igreja primitiva não manipulavam o povo de Deus para poder extorquir o povo de Deus e roubar o povo de Deus. Pelo contrário, eles anunciavam a verdade, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Eles não apelavam para o medo, dizendo, como muitos fazem, olha, cuidado, se você não contribuir na obra de Deus, você vai perder a sua salvação. Cuidado, o devorador vai invadir a sua vida financeira. Cuidado, você está vivendo essa desgraça, essa miséria aí, porque você é um egoísta, um miserável. É o que muitos têm dito aí fora. Mas esse texto nos ensina que eles apelavam para a verdade, de termos uma consciência bíblica ao tal ponto de retratar como eles viviam e como eu e você precisamos viver. E isso de forma muito clara e objetiva. Eles evidenciavam sua idoneidade. A igreja, com a sua idoneidade, e o ministério eclesiástico, apostólico, pastoral, com a sua idoneidade. Aonde se ensina que a palavra de Deus é o fundamento para as contribuições e não medo. Não é imposição, não é medo. Não é o apelo com discursos extremamente antibíblicos. Eles demonstravam idoneidade através da graça e do favor de Deus. No verso 33 diz, em todos eles havia abundante graça. Quantos aqui têm sido abençoados pelo Senhor através da igreja? Todos nós, irmãos. Esse era o testemunho daquela igreja. Esse era o testemunho de uma igreja genuína, quando de fato vivemos a vida cristã de maneira verdadeira, sincera e honesta. Todo o povo é abençoado e a grande graça do Senhor é derramada sobre a igreja. Era o que eles viviam de maneira extraordinária. Quantas e quantas pessoas descobriram sua carreira profissional servindo a igreja local? Já parou para pensar nisso? Quantas e quantas pessoas descobriram a sua carreira profissional servindo a igreja local? E com isso foram direcionados para aquela área. Quantas pessoas se desenvolveram como líderes, apacentando, liderando um ministério ou um grupo pequeno de crescimento? Quantas pessoas encontraram um casamento no seio da igreja? Quantas pessoas se enriqueceram em seus negócios por causa da igreja, porque foram direcionados a corrigir os seus erros de administração através da palavra de Deus? Olha como a igreja de Cristo abençoa a sua vida, meu irmão. E isso é uma marca de uma igreja abençoada. Até porque a prosperidade de uma igreja, enquanto instituição, nunca deve ser em detrimento da pobreza do povo. A prosperidade de uma igreja, enquanto instituição, é marcada pela prosperidade do povo. Povo que prospera através da aplicação e da obediência à palavra de Deus. Isso deveria ser uma resposta a Deus da nossa parte, através das ofertas. Mas essa igreja demonstra idoneidade através da administração desses recursos, através da vida dos apóstolos do Senhor. Diz o texto que lemos no verso 35, que os recursos eram depositados aos pés dos apóstolos, e isso é muito simbólico. E Lucas colocou isso de propósito. Por que, irmãos, levar os recursos e depositar aos pés dos apóstolos? Tem implicação, tem ensinamento nisso. O dinheiro da nossa igreja é servo e não é senhor.
Se faltar dinheiro, nós vamos continuar a igreja servindo ao Senhor, porque não tem a ver com dinheiro, porque a verdade é que sempre nos falta dinheiro. Todo mês é a mesma história. O pastor precisa se virar nos 30 para pagar a conta da igreja. Mas ainda assim, o coração daqueles líderes não estavam pautado na quantidade de recursos que tinham ou não. Eles não faziam greve no ministério pastoral, porque não tinham recursos. O que eu quero que você entenda é que aqueles líderes não estavam amarrados ao dinheiro, porque eles não haviam começado a igreja por dinheiro, e tampouco iam terminar o ministério por dinheiro. O dinheiro era servo para aquilo que o Senhor havia confiado neles, bem como aquilo que nós vivemos aqui como igreja. O dinheiro precisa nos servir e não nos escravizar. Os recursos da igreja precisam ser investidos na igreja, para a glória de Deus. E deveria ser assim em todo lugar. E nós, como igreja local, deveríamos ser gratos ao Senhor, porque em tão pouco tempo de igreja, apenas 5 anos, hoje desfrutamos de uma estrutura que igreja aqui na cidade com mais de 30 anos está sonhando viver ainda. O que nós estamos vivendo aqui é fruto da graça de Deus, é fruto de amor de poucos irmãos, é fruto de uma boa administração dos recursos da igreja. E isso, você deveria ser grato a Deus por isso. Sabe, irmãos, precisamos entender algo: a responsabilidade da administração das ofertas é da igreja. E isso é tão óbvio, porque está escrito de Gênesis a Apocalipse. Porém, muitos de nós, talvez movidos pelo preconceito, outros marcados por avareza, querem, de alguma forma, administrar suas ofertas. Dizendo, por exemplo: pastor, eu posso pegar meu dízimo e minha oferta e ofertar na vida de um missionário? E a resposta prática é bem direta para isso: é claro que pode. O dinheiro é seu. Mas agora deixa eu mudar a pergunta: é isso que a Bíblia ensina? Porque nós temos que fazer o que a Bíblia fala, não é o que eu acho que você acha. É isso que a Bíblia ensina? Você pegar o seu dízimo e a sua oferta e direcionar para outro propósito? A resposta é não. As ofertas devem ser administradas pela própria igreja, por motivos muito lógicos. Barnabé era um homem rico e próspero da igreja primitiva. Diz o texto que lemos, que Barnabé vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos, entendendo que o papel dele era ser generoso, e o papel dos apóstolos era administrar os recursos com zelo. Então Barnabé oferta confiando nos apóstolos e na administração dos recursos. É por isso que é tão importante, igreja, falarmos e aprendermos sobre isso. É muito importante, porque por motivos lícitos, mas a grande parte por motivos ilícitos, desconfiam de uma forma leviana da gestão e da administração da igreja. Porque muitos pensam até hoje: eu vou ofertar e dizimar para enriquecer o pastor da igreja? É ou não é verdade? Lógico que é, irmãos. Muitos pensam assim, e por pensarem assim, sabe o que acontece? Fecham o coração, fecham a mão e fecham o bolso. Não contribuem. Talvez existam marcas de amargura dentro do seu coração que precisam ser tratadas em relação a este assunto. Entretanto, uma coisa é fato: se você não confia na sua igreja local, e guarde isso que eu vou te dizer, guarde com muito amor no coração do que eu vou te dizer agora. Se você não confia na sua
igreja local, para administrar os recursos, as ofertas e os dízimos, por que você confia na sua igreja local para cuidar da sua vida? Que é muito maior do que o dinheiro. Me responde essa pergunta. Por que você não confia na sua igreja local para administrar os recursos? E por que você confia na igreja a sua vida, que é mais importante que os recursos? Está vendo, irmãos, a incoerência? É incoerente. É incoerente. Se você não confia na sua igreja para administrar os recursos, você não deveria confiar na sua igreja para administrar e cuidar da sua vida. Como que você pode confiar em uma igreja para dar direção espiritual para você, direção espiritual para o seu filho, direção para o seu casamento, e por outro lado, você não confia nas ofertas que devem ser entregues na igreja do Senhor? A grande verdade, igreja, é que na maioria das vezes, essa falsa justificativa só evidencia uma coisa. Sabe o quê? Amor ao dinheiro. E aí então, eu dou uma boa desculpa para confiar na igreja, para direcionar minha vida, mas negligencio minhas ofertas. De maneira bem sucinta, eu quero te explicar por que a igreja deve administrar os recursos financeiros. Porque você precisa aprender isso. Primeiro, porque os pastores, os líderes, conhecem de fato a necessidade da igreja. Você não conhece. No profundo, a necessidade da igreja. Quem aqui conhece o nosso lindo espaço Baby lá dentro do Kids? Quem aqui conhece? Ninguém conhece? Poucas pessoas conhecem, né? Muitos não conhecem porque ainda não têm filhos, não têm bebê. Agora nós, como pastores da igreja local, cuidamos e pastoreamos famílias com bebês, que vêm para a igreja e precisa trocar a criança, precisa amamentar a criança, e vai fazer isso aonde? No corredor da igreja? O que eu quero que você entenda é que você não conhece as necessidades profundas que existem dentro da igreja. Não conhece. E isso também não é o seu papel dentro do corpo. O segundo motivo para a igreja administrar é que os recursos, os pastores e o corpo de liderança conhecem as necessidades do momento. Necessidades do momento. Como, por exemplo, nós precisamos melhorar a climatização da nossa igreja. E isso é urgente. Estamos sofrendo com calor aqui dentro da igreja. Porém, nós não temos recursos para essa demanda. Inclusive, eu fiz um orçamento semana passada e ficou aproximadamente, para a gente colocar 2 climatizadores aqui, R$21 mil para instalarmos 2 climatizadores. E esse orçamento é o mais barato de todos que eu fiz. De todos. Só que precisa de recurso. Precisa de dinheiro. Existem pessoas passando necessidade e buscam na igreja um suporte, uma ajuda. Ministérios dentro da nossa igreja que precisam de investimentos. Ou seja, a cabeça do pastor fica a mil com muita coisa para fazer e pouco recurso para usar. E aí o que muitos fazem? Chinela o pastor, né? Ninguém tem dó do pastor. Ó. E tem muita gente que pensa que ser pastor é viver na maré mansa. Tem muita gente aí, tem muita gente aqui dentro. Deus está falando contigo aí, com alguém. Muita gente aqui pensa que ser pastor é viver na maré mansa. Não é, meu amado. Ser pastor é um chamado. Entenda isso, é um chamado, é um dom de Deus. Não queira ser o que o Senhor não te chamou para ser. Vai ser um desastre. É um chamado de Deus. Vida de pastor não é maré mansa, sabe de nada inocente.
eu quero te ensinar, porque eu tenho um compromisso com você com a verdade, de te ensinar a palavra de Deus na verdade. Os pastores conhecem as prioridades da igreja. E o terceiro motivo lógico é, acredite isso, existe muito crente picareta dentro da igreja. Acredito nisso. Vou melhorar a minha colocação. Existem muitos falsos crentes picaretas dentro da igreja. Existem muitos falsos mestres e pastores picaretas, desonestos dentro da igreja. Gente que é muito bom de lábia, engana facinho as pessoas. Existem falsos profetas aí no Instagram, YouTube, que arrecadam muito mais dinheiro do que qualquer igreja local. Por aí, com uma profecia, com uma oração. E se você vai à live da pessoa lá, é 50 mil, 10 mil, 20 mil pessoas, cada um dando 10 reais. Quando dá isso, meu irmão? 3 vezes por semana. E tem muito crente negligenciando a oferta dentro da igreja. Vai lá e contribui. Chega na igreja, fecha o coração. Vai entender isso, né? A conclusão que eu tenho, meu amado, é que as pessoas gostam de ser enganadas. Desculpe minha franqueza. Essa é a verdade. Muito crente negligenciando. Então hoje, eu te dei alguns exemplos do porquê da administração dos recursos compete à igreja. Neste trecho bíblico, é destacado um homem, seu nome é Barnabé, natural de Chipre. O significado do nome Barnabé é muito interessante. A palavra bar no grego aí significa filho, consolação. Consolação. Nabé significa consolo. Bar é filho. Filho da consolação. Resumindo, Barnabé era um homem muito crente. O seu coração amava a obra de Deus. Barnabé amava a igreja do Senhor. Então Barnabé tinha que um terreno sobrando lá em Chipre. Vocês já ouviram falar sobre Chipre? Chipre, meu irmão, já naquele contexto, era uma ilha muito nobre. Vai pesquisar para ver o que é Chipre, para você ver. É uma ilha muito nobre e continua sendo até os dias de hoje. Imagina você possuir um terreno, por exemplo, hoje, onde um metro quadrado é mais caro no Brasil? Balneário Camboriú. Imagina você ter um terreno lá, em Balneário Camboriú. É mais ou menos a situação de Barnabé, para você ter noção e entender. Barnabé era um homem próspero, então Barnabé se deu conta da necessidade da igreja, e olhando e sabendo que ele tinha um terreno em Chipre, talvez que não iria fazer falta para ele, voluntariamente ele vendeu o terreno e entregou tudo para a causa de Cristo. Olha que esse texto está ensinando, hein? A primeira pergunta que devemos fazer ao texto é: ele fez isso porque ele foi forçado a fazer? Essa é a pergunta. Não. Então por que ele fez? Ele fez porque primeiramente ele amava a obra de Deus. Ele fez porque ele tinha consciência de que ele não era dono de nada que possuía. Ele fez porque compreendia que ele era mordomo e não dono do que possuía. Barnabé, a igreja amava a causa de Cristo, e dessa forma ele decidiu no seu coração abençoar a igreja de Cristo. Barnabé chegou à conclusão: eu não preciso desse terreno, mas a obra de Deus precisa. E naquele contexto, a obra de Deus era extremamente pobre, miserável, porque a maioria do povo de Deus era mais pobre do que abastados. Eles precisavam do recurso. Então Barnabé, com alegria e de maneira espontânea, voluntária, sem forçar, ele faz isso. Só que o texto não acaba aqui. Vamos agora em Atos 5, do 1 a 11, que a gente leu. Onde Lucas agora fazendo uma transição, porque nós vimos uma igreja generosa, através da vida de Barnabé e dos irmãos. E agora Lucas nos mostra uma outra realidade, através da vida de Ananias e Safira, que também vendeu uma propriedade que eles tinham.
E aqui no Novo Testamento, e aqui é o Novo Testamento, igreja, num culto como esse que estamos aqui, diz o texto que Ananias caiu morto no chão, juntamente com a sua esposa Safira, porque mentiram ao Espírito Santo. A primeira coisa que me chama a atenção no texto, sabe o que foi? Foi a atitude dos moços. Em algumas versões, jovens. Os moços, os jovens da igreja, precisam fazer o que precisa ser feito. E sabe o que eles fizeram? Sepultaram Ananias e Safira. Está aí no texto. Digo isso porque a percepção que eu tenho da juventude, em um modo geral, sabe o que é, irmãos? E coloca amor no que eu vou dizer. Geração Nutella. Cheia de mimimi. Eles querem sempre ser especialistas em alguma área da igreja. O meu ministério é louvor, eu só faço isso está bom demais. Qualquer coisa, o cara fecha a cara, sai da igreja. Sai da igreja, meu irmão, vai com Deus. Isso não é ser cristão, não é filho de Deus. Os moços, os jovens, sepultaram os defuntos, Ananias e Safira. Está no texto aí. Eles serviam dessa forma a igreja. Os irmãos morriam, precisavam ser enterrados. Quem ia? Os moços. Os jovens iam sepultar. Olha que lindo isso, irmãos. O que eu quero que vocês entendam é que Ananias e Safira evidenciam a falsa igreja e Barnabé a verdadeira igreja. Porque é isso que Lucas está mostrando para nós. Barnabé, a verdadeira igreja. Ananias e Safira, a falsa igreja. Barnabé, a igreja com um I maiúsculo. Ananias e Safira, a igreja com um I minúsculo. Mas nós olhamos para a atitude de Ananias e Safira e talvez questionamos por que eles morreram. Porque na verdade eles contribuíram com 50%. Diz o texto que eles reteram apenas uma parte de tudo que havia recebido pela venda do terreno. A primeira coisa que nós precisamos entender: quem aqui de nós contribui com 50%? Ninguém, irmão. Ninguém de nós contribui com 50%. Ninguém, essa é a verdade. Se tiver um, já é um milagre, mas não é. Porém, mesmo assim, Ananias e Safira morreram entregando metade, 50%. Vocês têm noção do que Lucas está dizendo aqui? Essa é a pergunta que você precisa fazer para entender o texto e não sair por aí criando doutrina da prosperidade, como muitos fazem, usando esse texto aí. Sabe por que isso aconteceu, igreja? Porque não se tratava de dinheiro, se tratava de coração, de adoração. O que a gente falou no começo do culto? Generosidade é uma expressão de adoração. Ananias e Safira estavam usando a igreja para a glória deles e não para a glória de Deus. O objetivo de Ananias e Safira era ser ovacionados e paparicados pela igreja, que tinha olhado para Barnabé e encontrado em Barnabé um verdadeiro homem de Deus. E isso despertou inveja em Ananias e Safira dentro da igreja. Eles queriam ser um Barnabé, mas não queriam pagar o preço de terem um coração transformado e devoto ao Senhor. E quanto de nós, por vezes, caímos nessa tentação? Não talvez através das ofertas, mas talvez através de outras coisas. Queremos ser reconhecidos como verdadeiros homens de Deus, porém o nosso coração está longe do Senhor. Vivemos escondidos nas máscaras da hipocrisia, ao dizermos que somos crentes, mas na verdade precisamos se converter ao Senhor de verdade. Muitas vezes estamos dentro da igreja e queremos ser reconhecidos como homens e mulheres de Deus, porém o nosso testemunho depõe contra nós. Você vai olhar o Instagram da pessoa, a rede social, misericórdia, você tem que sair correndo, para você não pecar. Muitas vezes, queremos ser reconhecidos através daquilo que fazemos para Deus, e a motivação do nosso coração depõe contra nós.
é uma falsa espiritualidade, não tem fundamento, não tem alicerce, não tem sustentação, é apenas aparência. Sabe, meus amados, nós precisamos fazer uma autoanálise do cristianismo que nós estamos vivendo. É para a glória de Deus o cristianismo que nós estamos vivendo? Ou nós estamos querendo a glória que é de Deus para nós? Tem muita gente dentro da igreja querendo a glória que é de Deus para ele. Queremos ser reconhecidos como servos de Deus, fiéis, porém a preguiça não nos deixa servir a igreja local. Não conseguimos abraçar um visitante que vem à igreja. Não, é muito para nós, é muito. Não fazemos questão do discipulado dentro da igreja, menosprezamos o discipulado. O que o texto está nos dizendo é que Ananias e Safira evidenciam as marcas da falsa igreja, que usa a igreja para se autopromover e não promover o Deus soberano. É isso que o texto está dizendo. Diante disso, precisamos pontuar algumas questões para a gente encerrar. Importantes sobre generosidade. A primeira é que as nossas ofertas não servem para promover a nossa glória, mas para promover a glória de Deus. E a glória é de Deus. As ofertas não são um meio para nos autogloriarmos. A nossa generosidade é um meio para que glorifiquemos a Deus. Entenda uma coisa, igreja: oferta é adoração, não é esmola. Entende isso? Note uma coisa importante no texto: Ananias e Safira venderam o terreno e ficaram com 50% do valor do terreno, tendo prometido entregar tudo. Olha a ousadia. Levaram até a igreja 50% do valor, falando que estavam entregando tudo. Ananias morre e Safira também morre. Pergunta: com quem ficou os 50%? Com a igreja. Porém, Ananias e Safira morreram. E aqui nós precisamos aprender algo importante sobre ofertas, porque existem dois lados das ofertas. O primeiro lado tem a ver com você, com a sua adoração a Deus. Uma vez que a oferta entrou para a igreja, agora a oferta tem o propósito e serve de sustento para a igreja. É isso que precisamos entender. E isso nos leva a entender. Isso nos leva à compreensão da importância de sermos generosos e contribuirmos no reino de Deus, tendo a consciência de que a administração dos recursos compete à igreja, e a igreja responderá ao Senhor pela fidelidade ou pela sua infidelidade aos recursos financeiros. Esse texto é confrontador, igreja. O que eu quero dizer para vocês é que nós corremos o risco de adorar o Senhor com ofertas de dinheiro ilícito que vem na nossa mão. Porém, o que você precisa saber é que o fato de talvez o seu dinheiro ilícito vier para sua mão e você ofertar ele a Deus, não torna a sua prática lícita, mas ao mesmo tempo, esse recurso continua sendo útil para o sustento da obra de Deus, porque o dinheiro de Ananias e Safira era ilícito. Eles morreram, mas o dinheiro abençoou a obra de Deus. Você está entendendo? Porque você precisa entender de uma vez por todas que ofertar, ser generoso, tem a ver com adoração e não com esmola, com o resto para Deus. Quando você oferta, você está dando ao Senhor, você está dizendo a Ele que ama o Senhor, e depois disso, o seu ato de generosidade se transforma em sustento para a obra de Deus. Pedro aqui não estava desencorajando a igreja na prática de generosidade. O que Pedro e os apóstolos estavam desencorajando era a hipocrisia dentro da igreja. O cerne dessa passagem é demonstrar a fidelidade de Barnabé e o ato hipócrita de Ananias e Safira. O que o texto está nos ensinando é como a verdadeira igreja adora o Senhor através das suas ofertas e como uma falsa igreja adora o Senhor através das suas ofertas. O que o texto está nos ensinando é que a nossa adoração a Deus por meio dos nossos recursos precisam ser honestos, sinceros, com uma evidência de amor a Deus profundo. Aqueles que ofertam e contribuem para o sustento da obra de Deus
devem fazer porque amam o Senhor, porque adoram o Senhor, porque amam a igreja do Senhor. E por fim, guarde isso no seu coração. As ofertas, ou a falta delas, é algo mais sério que você imagina. Como assim? Muitos de nós olhamos para o momento da oferta dentro do culto como uma parte menos importante do culto, ou talvez como um elemento litúrgico apenas. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, por exemplo, a gente vê que Caim matou Abel por causa da sua oferta. Então isso é um ato importante. Caim matou Abel por causa da sua oferta. Caim se enfureceu porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Acã amaldiçoou seu povo porque os despojos de guerra deveriam ser entregues ao Senhor, e Acã apropriou desses despojos. Os filhos de Eli morreram porque estavam ofertando a Deus um fogo estranho. Em Ageu, Deus reteve a sua bênção porque o povo negligenciou a adoração a Deus por meio das suas ofertas. Em Malaquias, Deus amaldiçoou a adoração daquele povo porque eles estavam negligenciando o sustento na obra de Deus. No Novo Testamento, Ananias e Safira morrem porque não estavam adorando a Deus da maneira que ele merece ser adorado, através das ofertas. Olha o que o texto está dizendo: ofertas, generosidade. O que você precisa entender é que adorar a Deus por meio das contribuições é algo muito sério. Quando ofertamos ao Senhor, estamos adorando a Deus ou não. Portanto, entenda, meu amado, que a negligência desse ato, ou a hipocrisia desse ato, podem testemunhar se verdadeiramente estamos adorando ao Senhor de coração ou não. Esse foi o diagnóstico de Lucas em relação a Barnabé e Ananias e Safira. Uma verdadeira igreja, uma falsa igreja. Um homem chamado Barnabé que ama o Senhor e a sua igreja e que dá um bom testemunho de generosidade, vivendo o princípio da mordomia segundo a vontade de Deus. Porém, ao mesmo tempo, no meio da igreja, apareceu um casal que se tornou alvo de adoração deles próprios, que se tornou uma plataforma de autopromoção dentro da igreja, que falsificou a verdadeira adoração através das ofertas. Para a gente encerrar, eu quero te dizer algo. O Senhor está te chamando para ser um cristão verdadeiro, através do exemplo de Barnabé. Ainda que este texto trate de generosidade, igreja, através dos recursos financeiros, no profundo do texto, Lucas está tratando de idoneidade e genuinidade na adoração a Deus, através das nossas contribuições. É isso que o texto está nos ensinando. O que o texto está tratando é sobre refletirmos se a nossa vida de adoração a Deus é verdadeira ou mentirosa. E a pergunta que eu te faço é o tema da nossa mensagem: quem é você? Barnabé, que representa a verdadeira igreja e a adoração a Deus, ou Ananias e Safira, que representa a falsa igreja e a falsa adoração a Deus? Quem é você? O Senhor está nos chamando, igreja, para uma vida cristã, autêntica e genuína e verdadeira. O Senhor está nos chamando para o arrependimento, porque Ele nos ama. Ele nos ama. E eu, como pastor dessa igreja, tenho lutado ano após ano para edificar uma igreja genuína, que ama a palavra de Deus. Tenho pagado o preço para trazer para você aqui, de fato, o que a palavra de Deus ensina. O que a Bíblia ensina. A igreja precisa das nossas contribuições. É claro que precisa. Existem muitos projetos guardados por conta da escassez dos recursos financeiros. Porém, mais importante do que todos os nossos projetos, sonhos, ofertas, é sermos uma comunidade genuína, que ama o Senhor. Isso é em primeiro lugar, meu amado.
É sermos uma igreja que sinceramente ama o Senhor e demonstra esse amor ao Senhor, inclusive através das nossas contribuições para a glória de Deus. Quem é você? Barnabé ou Ananias e Safira? Que saiamos daqui dessa manhã refletindo sobre isso e vivendo de fato o perfil de uma igreja saudável. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, meu Pai, da Tua Palavra. Queremos, meu Pai, devotar o nosso coração ao Senhor, meu Pai, de maneira sincera. Que possamos, meu Pai, neste momento, entender, meu Pai, o quanto é importante a nossa expressão de adoração, de generosidade, através das nossas contribuições. Que o nosso coração, meu Pai, de uma vez por todas, entenda que esse ato também é uma expressão de adoração a Deus. Que possamos, meu Pai, viver de uma maneira que te glorifique. Que possamos, meu Pai, reconhecer, meu Pai, a bênção do Senhor em nossa vida. Aquilo que o Senhor tem feito em nós e por nós. E assim, meu Pai, de maneira voluntária, com amor no coração, possamos, meu Pai, dar uma resposta ao Senhor, cuidando da sua obra. Que o nosso coração, meu Pai, esteja alinhado, meu Pai, à Tua vontade. Que possamos viver, meu Pai, assim como Barnabé viveu no início da igreja primitiva. Que possamos entregar de fato, Senhor, nosso coração para a Tua glória. Que não venhamos, meu Pai, cair na tentação de viver, meu Pai, como Ananias e Safira. Que possamos, meu Pai, entregar de fato a nossa adoração ao Senhor. Que possamos, meu Pai, promover, Senhor, o Teu reino, promover, meu Pai, a Tua igreja, promover, meu Pai, os Teus sonhos, os Teus propósitos. Nós não estamos aqui, meu Pai, para promover carreira ministerial, para promover, meu Pai, nossos sonhos. Estamos aqui, meu Pai, para promover, meu Pai, o Teu reino, a Tua igreja, Senhor. Que esse seja, meu Pai, o nosso entendimento. Que possamos viver assim, meu Pai, como igreja, para avançarmos para a glória de Deus. Que haja no nosso coração, meu Pai, genuíno amor